É um prazer imenso voltar aqui para poder estar compartilhando com você a lição da Escola Bíblica Dominical, lição Betel, lição 12, que tem por tema ordenança para amar o próximo. Olha que tema bonito, importante e agregador. Lembrando sempre que aqui não é uma aula, é um resumo, uma sinopse da lição para que possa lhe auxiliar naquele conteúdo que você já estudou, que o Espírito Santo já lhe deu, para poder estar somando aí com você, tá bom? Se você entrou aí, caso não seja ainda inscrito, não deixe de se inscrever, acione o sininho, não deixe de dar o seu like ou o seu dislike, tá bom? É de graça e isso valoriza o vídeo. Sempre que você puder, compartilhe também essa lição. Ordenança para amar o próximo é o nosso tema. O texto áureo diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. A verdade aplicada, ou verdade prática, diz: o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Amor na vertical e amor na horizontal. Ó, sempre assim. Você pode, inclusive, desenhar em uma cartolina ou, de repente, apresentar num slide o amor vertical e o amor horizontal, simbolizando Deus e simbolizando o nosso semelhante. Quais são os objetivos dessa lição? O que vai dar rumo norte ao seu ensino é mostrar que amar o próximo é um mandamento, ressaltar que quem não ama não conhece a Deus e conscientizar de que o amor não pode ser de fingimento. Muito importante esses objetivos, porque eles são a base acerca da sua lição, tá bom? Então não pule a cerca para outros assuntos que não sejam os assuntos que vai fazer com que o povo entenda a sua comunicação. Quais são os textos de referência? Marcos capítulo 12, verso 31, nós não vamos ler como de costume, nossa aula aqui é de 30 a 40 minutos. Romanos 13, 8, João, 1 João 3, 11 e 1 João 4, 11. Tudo falando sobre o amor. A nossa introdução diz: amar a Deus e ao próximo, antes de tratar de sentimentos, é uma questão de obediência por parte do discípulo de Cristo. Assim veremos que o amor que devemos expressar tem como fonte o próprio Deus. Nas Escrituras encontramos as propriedades e características deste amor para não confundir com meros sentimentos ou muitos conceitos expostos por uma sociedade que não leva em conta princípios bíblicos. A sociedade, ela não tem um conceito bíblico de amor. Então, o amor que eles falarem lá não é o mesmo amor que nós temos, porque temos o Espírito Santo e o amor de Deus é derramado em nossos corações. Vamos ver isso mais para frente. Aproveita, beba água. Bem, vamos lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 22, tem aí por epígrafe, acima do 34, o grande mandamento. E o que acontece nesse texto? Os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho para poder pegar Jesus. E um deles, o intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Atenta para uma coisa que eu vou falar aqui, e eu estou ratificando algo que eu já falei em alguns vídeos anteriores. Não existe na Bíblia cristã a seguinte expressão: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso não existe, tá bom? Deleta isso se você aprendeu ou se você ouviu. Fica com a Bíblia. O que diz a Bíblia? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua natureza emocional, porque até então eles ligavam o coração às emoções. Então, ama ao Senhor, teu Deus, com toda a sua natureza emocional, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso vai falar da sua natureza volitiva, da sua vontade. Ame a Deus com toda a sua vontade e com toda a sua alma e com todo o teu entendimento. Isso vai falar da sua natureza intelectual. Isso é importantíssimo. Então, ama a Deus com toda a sua natureza intelectual e com todas as suas forças, que vai falar da sua natureza física, com toda a sua natureza física. Então, não tem, nada que você possa deixar de fora para não amar a Deus. Isso envolve todo o seu ser nesse âmbito de amor ao Senhor. Então, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, tá bom? Sirva a Deus aí, englobando todo o teu ser, foi o que Jesus deixou registrado. Você pode ler também Marcos 12, 29 e pode ler Lucas 10, 27, tá bom? Que vai falar desse texto que, na verdade, isso aqui era um resumo da lei criado até mesmo pelos rabinos. Vamos lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos entender esse texto. O amor ao próximo é o reflexo do amor de Deus derramado nas nossas vidas. Como é que vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós nos amarmos. Quando a gente lê Romanos, Romanos, capítulo 5, verso 5, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos fora outorgado. Se você tem o Espírito Santo, você tem o amor dentro de você. Então, o amor ao próximo é um reflexo do amor de Deus derramado na nossa vida. Romanos 5,5. Pode colocar como referência aí. Romanos 5,5. Se você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, o amor de Deus está dentro de você. Agora, é só exercitar, é só exercer esse amor, tá bom? O diz: o amor é uma evidência do novo nascimento. Amar é tolerar os mais fracos, perdoar as suas ofensas, aceitá-lo como ele é e com a sua personalidade, pois todos somos diferentes uns dos outros. O que evidencia o nosso novo nascimento é justamente o amor. O amor é uma evidência de que nascemos de novo. Se nós estamos conseguindo amar, conseguindo tolerar, sendo tolerante, longânimo, se estamos exercendo esse fruto do Espírito Santo, nós estamos evidenciando que nascemos de novo. Por isso que o amor, na verdade, é a ponte que nos une. E o ódio, o rancor, é o muro que nos separa. Então vamos procurar, no máximo possível, exercer esse amor, se é que Cristo verdadeiramente, pelo Espírito Santo, habita em nós. Essa aula é uma aula que exige
primeiro, que você ame, que as pessoas veem em você esse amor, porque se você não for uma pessoa que ama e tenha um bom relacionamento de grupo, se você for aplicar essa aula, automaticamente haverá uma rejeição e sempre vai haver aqueles cochichozinhos de que você está ensinando e falando algo que você não faz. Então vamos atentar bastante para isso, vamos pedir o Espírito Santo para nos orientar como nós vamos trazer essa lição para a classe. 2 diz que o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito Santo. Expoente é aquele que expõe, aquele que mostra as qualidades. Então, o amor, ele vai nos expor com qualidades. Aí nós temos a primeira virtude do fruto do Espírito é justamente o amor, que abarca todas as outras. O fruto que abre a porta para os demais é justamente o amor. Pode ser que o amor aí seja o gomo mais grosso dessa fruta de 9 gomos, como é ilustrado por muitos. O amor é a raiz de todas as virtudes. O amor pode fazer coisas inesperadas e de difícil compreensão de acordo com a magnitude do seu alcance. Aí nós temos, por exemplo, citada a parábola do bom samaritano, que vai justamente falar do amor. Qual a lógica da parábola do bom samaritano? É o amor ao próximo. Quando a gente lê Lucas capítulo 10, no verso 25 em diante, o que está em foco é o amor ao próximo, que é uma pergunta feita pelo intérprete da lei. O 10:25 de Lucas diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas 10:27. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste certamente. Então Jesus começa a narrar a parábola do bom samaritano para chegar a um denominador comum. Qual? O amor ao próximo. Quando ele encerra a parábola, ele justamente faz uma pergunta. No verso 36, qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Então aqui tem vários contextos escondidos. Era o ódio de um judeu por um samaritano, e Jesus estava ensinando acerca do amor ao próximo. É justamente a atitude de o judeu como sacerdote, que poderíamos colocar como pastor, se furtou a ajudar, o levita, que poderíamos colocar como um auxiliar, evangelista, presbítero, missionário, diácono, que também se furtou a ajudar. Aí veio alguém que não era do mesmo povo e ele deu a mão. Aí a pergunta de Jesus foi essa: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele falou assim: o que usou de misericórdia. Mas se Jesus tivesse mudado aqui, ó, de quem este homem foi o próximo? Aí ele fala assim: dos 3. Porque o próximo daquele homem foi quem se colocou para ajudá-lo. Mas esse homem foi próximo dos 3. Se você inverter a pergunta, você tem um outro entendimento do texto. Compreendeu? Deixa o seu comentário aí dentro desse assunto da parábola do bom samaritano. Vamos lá. O 1:3. O amor não faz mal nem julga o próximo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes se alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, quem faz mal ao próximo, ele traz uma ideia da ausência de amor. Porque o amor não é amar quem nos ama. A gente vê Jesus na sua
nos seus ensinos, em Mateus capítulo 5, ele vai falar o seguinte, o 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é um ensino, foi dito. Aí vem Jesus e fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha o que nos caracteriza como filhos. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha, ele colocou de novo o publicano para eles. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Esse é o ensino de Jesus a respeito do amor. O amor não faz mal, nem para aquele que te quer o mal. Então, se você anda ouvindo ensino, mensagens, pregações, que te ensina a odiar, a ser vingativo, muito cuidado. Fique com o Evangelho de Jesus, fique com a palavra de Deus e deixa esse falso evangelho de lado e abrace o evangelho que nos ensine a amar e a amar quem nos quer mal, porque amar quem nos quer bem, isso é uma prática farisaica, porque é fácil de fazer isso. Então, se eu amo quem me ama, isso é humano. Se eu odeio quem me odeia, isso é demoníaco. Se eu amo quem me odeia, isso é divino. Só o amor de Deus, só o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos dá a capacidade de amar quem não nos ama e quem nos quer ver mal. Olha só que importante esse ponto. O que você acha desse assunto? Vamos lá. O 2 diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Bom, não ama. Guarda ódio. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, quem não ama, guarda rancor, raiz de amargura. Lembrando que isso adoece, hein? Muitas pessoas doentes por causa dessas coisinhas que ela não quer abrir mão, em nome do ego, guarda rancores e se prejudica automaticamente. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus. Olha que coisa séria. Essa aula é de um cunho espiritual, emocional. Ela pode ser uma aula curadora. Ora pela sua turma que irá receber, para que o Espírito Santo possa atuar, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo libertação das prisões que muitos dos crentes têm na alma. Não conseguem desenvolver a sua própria vida cristã. Ore pela sua turma, para que o Espírito Santo funcione como uma chave que rompa essas algemas, usando a sua vida por meio da palavra de Deus. Amém? O amor exige perdão. Que ponto importante. Não existe evangelho sem amor, como não existe também evangelho sem perdão. Isso está atrelado. Quem muito amou, muito perdoou, disse Jesus. A ausência de perdão é fruto da ausência do amor. Então, quem ama, perdoa. Então, quando a gente não perdoa, é sinônimo de que a gente não ama. A gente pode até falar que ama. Eu não posso ficar orando para amar alguém. Eu preciso decidir a amar se Deus está dentro de mim. O amor está em mim. Eu preciso decidir a amar. Se eu decido amar, logo eu amo. Eu preciso decidir perdoar. Se eu decido perdoar, logo eu perdoo. Mas a gente fica com a ideia de que eu estou orando para perdoar. Eu estou orando para Deus me tocar para eu perdoar. Não. Não, perdoe. O perdão é libertador. O perdão é curador. Perdoe.
perdoe. Eu estou falando que essa aula vai ser uma aula de tratamento. Ô, Glória, de tratamento. Você precisa alinhar sua vida com Deus e trazer uma aula de cunho, mais uma vez, eu vou repetir, espiritual e emocional. Essa aula ela vai ser uma aula muito rica, porque fala de amor e fala de perdão. Vamos lá. O 2.2 diz, o amor exige disciplina. Olha só. Amar não é deixar de corrigir, repreender ou disciplinar, porque o próprio Deus que ama, disciplina quem ele ama. Então é importante a gente atentar para esse texto aqui, que esse texto é importante, essa passagem. Porque se você tem um amor sem limite, isso vira anarquia. Se você tem limites sem amor, isso vira tirania. Então você precisa ter amor com limites. Porque se não for assim, um vira tirania, o outro vira anarquia. Então quem ama, corrige em amor. Por isso Deus nos corrige. Por isso Deus corrige o seu povo em amor. Não despreze a correção do Todo-Poderoso. Isso é importante a gente compreender, porque isso faz a gente crescer. As correções, elas são didáticas, elas são para a gente poder avançar em maturidade e crescer cada vez mais espiritualmente. O amor exige verdade. O 2.3 diz que o amor exige verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O 2.3 diz, o amor exige verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor é verdadeiro. Fale sempre a verdade em amor. O amor não suporta injustiça nem mentiras. Então, essas coisas de injustiças, de mentira, isso não procede do amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aquele que permanece na mentira vai se compactuando com o pai da mentira. Então, o amor, ele é verdadeiro. Então, fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Não é falar a verdade em arrogância, com ódio, é falar a verdade em amor. Porque a verdade liberta, e se a verdade liberta, a mentira oprime. Vamos atentar para isso e falar sempre a verdade com uns, com os outros, porque isso é um conselho bíblico. O 3 diz, o amor seja não fingido. O amor não pode ser fingido, não pode ser da boca para fora, com máscaras, com fingimento, mas autêntico, cristalino e verdadeiro. Aonde há falsidade, não há Deus e nem há o amor de Deus. Então sempre atue com verdade. O amor, ele é verdadeiro. Tá ok? Lembrando sempre também que esse amor, nós estamos lendo aqui, por exemplo, no nosso texto, ele está falando de amor ágape, do amor sacrificial, para a gente poder entender que é o amor que se sacrifica que nós estamos ensinando. Então, se você está falando de um amor que não se sacrifica, você pode estar falando do eros, do storge, não do ágape, do fileu, não do ágape. Nós estamos falando de um amor que se sacrifica, que não massageia o nosso ego, mas que esmigalha esse ego. Porque o amor sacrificial é o amor que luta contra o seu ego. Já os outros, ele nutre o seu ego. Para a gente entender que esse amor é algo que só Deus pode nos fazer exercitá-los. Então, a gente não ficar com aquele assunto, eu não sou Jesus,
mas Jesus mandou amar como ele amou, porque nós somos capazes de fazer isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Um dos maiores desafios do ser humano é o relacionamento interpessoal. Nós precisamos aprender a exercitar o amor nos nossos relacionamentos. Não há como se relacionar com uma pessoa de acordo com o estabelecido nas Escrituras, se não for com as virtudes do fruto do Espírito e a graça de Deus em nossas vidas. Amar ao próximo é repartir o que temos e não dar tudo o que temos. Não é perder a nossa personalidade e deixar o outro fazer o que quiser conosco. É viver de forma amigável. Não é você perder a sua opinião. É você saber se posicionar e saber que em alguns momentos você vai ceder em nome do amor. O amor ágape é justamente o amor sacrificial. Vamos lá, o 3.2 diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Bem, se a gente deve o amor, a gente deve muito. Não é verdade? Então a nossa dívida não é pequena, a nossa dívida é grande. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifício. Por isso que Deus disse lá no Antigo Testamento, Jesus disse no Novo, misericórdia eu quero e não holocaustos. Holocaustos é sacrifício. Misericórdia é o exercício do amor. Jesus falou, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e vai corrigir com ele. Então, nós vamos entender que o amor está acima de tudo. Abaixo de Deus. Porque Deus é amor. Então, ir para o culto cantar odiando, Deus não aceita a nossa adoração. Que Deus possa tratar da gente nessa aula. O 3.3 diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Só temos condições de suportar alguém se for em amor e se for um amor divino. Senão, a gente não suporta, não. A gente incorpora um personagem e a gente deixa se manifestar a nossa natureza pecaminosa. Conscientizar de que o cristão precisa suportar os outros com amor, pois o maior mandamento divino está na área do amor. A lei de Cristo é o amor. Só o amor cristão poderá nos fazer suportar as cargas pesadas uns dos outros com mais facilidade. Somente com o amor temos condições de sofrer, crer, esperar e suportar uns aos outros. Que Deus nos ajude. Com o amor suportamos as imperfeições, as limitações, as fraquezas. Com o amor não reagimos de forma abrupta. Não nos irritamos facilmente, não nos ofendemos por qualquer coisa, nem damos o troco na mesma moeda. Não nos vingamos a nós mesmos. Conclusão desse tema tão relevante: amar é não aceitar tudo, pois onde tudo é aceito, presume-se que haja falta de amor, pois nem Deus, com seu amor infinito, aceita tudo. O amor não é desorganizado, relaxado, indisciplinado, nem se porta com indecência, mas com coerência, sensatez e prudência. Por isso, João sempre afirmou na sua epístola: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que Deus nos dê essas condições de nos amarmos uns aos outros. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te use profundamente, se dedique na oração, no jejum, na consagração a Deus, para que você possa ser a boca de Deus numa aula tão relevante nos dias atuais. Tá bom? É o que eu peço a Deus, essa é a minha oração. Fique com Deus, boa aula, até o nosso próximo encontro.